Boa noite, igreja. Paz. Bom estar aqui, né? No meio da semana, quarta-feira. Ainda que um dia chuvoso, meio frio. Mas eu amo estar na casa do Senhor. Eu amo estar aqui louvando, adorando a Deus neste lugar. E eu queria convidar você neste momento para abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Amém? Mais uma vez, eu queria que você curvasse a tua cabeça e eu gostaria de orar. Pai, no nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, queremos te adorar neste lugar, Senhor. Queremos te engrandecer, te glorificar, declarar, ó Deus, que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, que nós amamos ao Senhor, que Tu és, Senhor, tudo nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós separamos este tempo para estarmos aqui na Tua casa, Senhor, para estarmos neste tempo de culto ao Senhor, para buscar ao Senhor, Pai, para estar, ó Deus, na Tua presença, ouvir a Tua voz, Senhor, os ensinamentos que o Senhor tem para nós, Pai. Por isso, ó Deus, nós abrimos o nosso coração neste momento, ó Deus. Senhor, se derrama aqui, Senhor. Eu clamo, ó Deus, vem transformar, ó Deus, as nossas vidas pela pregação da Tua palavra, Senhor. Que essa palavra, ó Deus, venha causar um efeito na nossa vida, mudando, ó Deus, atitudes, ó Deus, mudando conceitos, ó Deus, dentro de nós. E mais que ouvintes dessa palavra, eu te peço, ó Deus, torna-nos praticantes, ó Deus. Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado, ó Deus, para nós esta noite. Dessa palavra, ó Deus, que o Senhor tem colocado, ó Deus, no coração da Tua igreja, Pai. Que cada um de nós aqui, Senhor, sejamos realmente impactados, edificados, transformados, ó Deus, pelo poder da Tua palavra. Eis aqui a minha vida, ó Deus. Me coloco, ó Deus, nas Tuas mãos. Que não seja mais eu agora, ó Deus, mas que seja o Senhor, seja o Teu Espírito Santo, a falar através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu confesso a vocês, há mais de um mês atrás, já estamos na 4ª semana, estudando sobre uma vida com propósitos. Então, praticamente 2 meses, quando o Vanderlei falou para nós estarmos ensinando a igreja sobre este assunto. E sem mesmo nos perguntar, né, Renan? Ele montou ali a sequência, ele falou assim: olha, eu vou abrir, depois o Bruno vai falar sobre isso, o Renan vai falar sobre isso, e mandou o tema para mim, que eu estaria compartilhando com vocês. E é um dos assuntos, gente, que eu mais amo, assim, na Bíblia. Eu sou apaixonada por este assunto, porque esse propósito que nós vamos ver aqui nesta noite, Deus, Ele, há muitos anos atrás, Ele tem me chamado para viver este propósito. Então eu vou falar de coisas aqui, vou falar de pessoas, vou falar da nossa igreja, vou falar da minha própria vida. Algo que eu tenho experimentado. A minha casa, não só eu, mas toda a minha casa tem experimentado esse propósito. Temos colocado a nossa vida a viver este propósito, a cumprir este propósito que Deus tem nos dado. Mas antes de eu entrar no 4º propósito,
Quando nós falamos de propósito, propósito é objetivo, é finalidade. Nós precisamos entender que propósito é muito maior do que uma realização pessoal. É muito maior do que talvez nós possamos imaginar. E aqui nós temos alguns jovens, adolescentes, que muitas vezes traça alvos, traça planos em suas vidas, e até mesmo nós mais maduros, ainda temos muitas coisas para conquistar, para alcançar, muitos sonhos a serem realizados. Mas propósito é muito maior que constituir uma família, de ter uma carreira, de ter uma profissão. Propósito é muito maior que sonhos e aspirações. Propósito não tem nada a ver conosco, com os nossos planos. Quando nós falamos de propósito, nós temos que entender que quando Deus nos criou, Ele nos criou, nós nascemos para cumprir os propósitos, foi de acordo com os propósitos de Deus, e também para cumprir os seus propósitos. Hoje, se nós acessarmos a internet, se nós formos a alguma livraria, nós vamos encontrar muitos livros de autoajuda, e até mesmo nós temos muitos profissionais hoje que chamam coach, que são pessoas que ajudam outras pessoas a descobrir o propósito de suas vidas, ensinando essas pessoas a como ter um bom êxito, a como ter uma carreira de sucesso, a como ter uma vida cheia de realizações, dos seus sonhos serem concretizados. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito da sua vida são duas coisas bem distintas. Porque eu posso me tornar um sucesso pelos padrões do mundo e, contudo, falhar em alcançar os propósitos que Deus tem para a minha vida. Guardaram isso? Eu posso me tornar um sucesso, me tornar próspero, ter muitas coisas, ser reconhecido pelos padrões do mundo. E, no entanto, falhar nos propósitos que Deus tem com a minha vida. Salmo 139, 16. Diz assim: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes de qualquer um deles existir. Antes mesmo de nós existirmos, Deus já havia escrito a nossa história. Muitas vezes, por causa do livre-arbítrio que Ele nos deu, nós deixamos de viver o que Deus planejou para nós. Nós abrimos mão do propósito de Deus para as nossas vidas, para vivermos os nossos planos, para fazer aquilo que nós gostamos, para fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos traz realização. Então nós abrimos mão. Mas Deus, Ele já escreveu uma história. Todos os dias da nossa vida estão escritos no livro de Deus. E Ele sabe, mais do que nós, o porquê dEle ter nos criado. Quantos aqui já assistiram o filme A Volta do Todo-Poderoso? Sempre quando eu vou falar sobre isso, eu cito esse filme. Uma das primeiras cenas deste filme, eles pegam a história da Arca de Noé, né? E traz para os dias de hoje.
Então conta a história de um homem político, é um senador, né? Acho que é um senador de sucesso, acabou de ser eleito lá para o Congresso nos Estados Unidos. E ele então agora, um homem de sucesso, ele então muda para uma casa muito bonita, muito grande, com uma família linda, uma esposa linda, filhos lindos. Então, ele imagina ali que a vida dele, então, estava sendo realizado, os sonhos dele, né? Tudo que ele almejou na sua vida de alcançar, ele estava ali vivendo aquele momento. Até que aparece ali na história, Deus, né? Tem um ator lá que faz o papel de Deus. Então, fala com ele, fala, olha, eu quero que você construa uma arca. E na cena do filme, hoje eu até vi novamente, eles estão andando assim e Deus fala assim, eu quero que você construa uma arca. E esse senador, ele fala assim, mas não está nos meus planos construir uma arca. E Deus então, ele começa a rir de gargalhada. E ele fala assim, por que está rindo, né? O que aconteceu? E Deus fala assim, seus planos. Porque pode até a gente não perceber, mas muitas vezes Deus está falando conosco. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho um propósito, um objetivo. Quando eu te criei para algo específico. E nós estamos sem nos aperceber falando para Deus, mas isso que o Senhor planejou para mim, não cabe dentro dos meus planos, não estão nos meus planos. E Deus talvez esteja rindo de nós, porque nós achamos que os nossos planos, eles são maiores, são melhores, vão nos levar a lugares mais distantes, a conquistar muito mais coisas. Mas o fato é que Deus nos criou, antes da fundação do mundo, quando Ele nos planejou, Ele tinha uma história, tinha um objetivo com cada um de nós. Então muitas vezes nós abrimos mão. Nós podemos sim, aqui eu não estou falando, olha, mas agora, já que Deus tem um plano com a minha vida, eu não vou fazer mais nada. Eu vou ficar aguardando o que Deus tem para mim, eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu não vou casar, eu não vou comprar, eu não vou poder sonhar mais. Eu não estou falando isso. Mas, antes de tudo isso, nós deveríamos perguntar para Deus, Senhor, quais os planos que o Senhor tem para mim? Antes de comprar, antes de vender, antes de escolher uma faculdade, antes de escolher uma esposa, um marido, antes de fazer qualquer coisa. Senhor, isso que eu estou pensando, esse sonho, cabe dentro do teu sonho? É isso realmente que o Senhor espera de mim? Se nós fizéssemos isso, cada vez que nós fôssemos dar um passo na nossa vida, talvez fôssemos surpreendidos, como muitas vezes nós estamos caminhando do lado oposto dos planos de Deus para a nossa vida. E hoje eu quero falar sobre esse quarto propósito, uma vida com propósito, uma vida com objetivo, uma vida com finalidade. Você foi moldado para servir a Deus. Amém? Vira para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela. Você foi moldado para servir a Deus. Deus, Ele criou cada um de nós e nos colocou neste mundo para nós trazermos uma contribuição, para nós fazermos a diferença nessa terra. Nós não estamos aqui nesta terra somente para extrair coisas deste mundo.
usufruir das coisas que estão aqui, que Deus nos deu, mas para acrescentar. Esse quarto propósito fala de ministério, fala de serviço. Nós fomos moldados para servir a Deus, amém? E a primeira coisa que eu queria falar dentro deste tema é que nós fomos criados para servir a Deus. No primeiro texto que nós lemos, de Efésios 2:10, diz que o próprio Deus nos formou, nos deu uma vida e planejou que nós gastássemos a nossa vida para auxiliar os outros. Deus, ele fala para o profeta Jeremias: antes do seu nascimento, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, antes do seu nascimento, eu te escolhi para uma missão, um propósito. Deus, ele nos criou para uma missão muito especial, algo maravilhoso, que é servir. E quando nós falamos de servir, é você fazer algo em prol de alguém. É contrário à nossa natureza, porque muitas vezes, e nós parece que somos condicionados a isso, desde que nós somos jovens, adolescentes, tudo que nós fazemos é pensando em nós. Nós estudamos, nós trabalhamos pensando no nosso futuro, nós construímos coisas, nós fazemos coisas pensando em nós. E também muitas vezes nós pensamos naquilo que os outros podem fazer por nós. Mas quando Deus fala que Ele nos criou para servir, é para que nós façamos algo a favor de alguém. A Bíblia fala, o próprio Jesus fala que nos últimos dias nós seríamos amantes de nós mesmos. Ou seja, nós pensaríamos somente em nós. Mas para viver o propósito de Deus, muitas vezes nós temos que abrir mão de nós mesmos. É como se eu pegasse a minha vida, colocasse de lado e falasse assim: Eloíde, para um pouquinho, espera um pouquinho. E agora começa a olhar. Olha para a sua frente, olha para a sua direita, para a sua esquerda. Olha para as pessoas que estão ao seu redor. Olha para o mundo que você está, que eu te coloquei. E há pessoas que precisam de você. Pessoas que precisam de um socorro, precisam de uma palavra. E faça algo para mudar a vida dessa pessoa. Amém? Nós precisamos entender que nós fomos criados para servir. O próprio Jesus, ele fala: eu não vim para ser servido, mas sim para servir. A vida inteira de Jesus foi estender a mão para o próximo, foi dar atenção àquelas pessoas que ninguém dava atenção. Jesus viu pessoas que ninguém mais viu no meio do caminho. Jesus parou, Jesus conversou, Jesus curou, Jesus deu paz, Jesus mudou história, Jesus mudou caminhos de pessoas. Porque ele anulou a si mesmo. A Bíblia fala que Jesus, ele tomou a forma de homem, que mesmo ele sendo Deus, ele tomou a forma de homem, ele se humilhou neste mundo para servir, para fazer a diferença na vida de pessoas. Uma das frases que tem nesse livro, Uma Vida com Propósitos, diz assim: se não tenho nenhum amor pelos outros, nenhum desejo de ajudar as pessoas, e só me preocupo com minhas necessidades, deveria questionar se Cristo está realmente em minha vida. Se eu não amo as pessoas, se em mim não há esse desejo, esse desespero de estender a mão, de fazer algo para aliviar a dor de alguém, o sofrimento de alguém, pode ser
que Jesus não esteja em nossa vida. Falando isso agora, muitas vezes nós nos fechamos no nosso mundo. Então, eu tenho a minha casa, eu tenho meus filhos, eu tenho 2 filhos, gente. Olha, eu levanto as mãos assim e louvo a Deus pelos meus pais que tiveram 12. E graças a Deus ninguém se perdeu, não tem ninguém preguiçoso, ninguém relaxado. Todo mundo trabalha, tem suas coisas, tem suas famílias. Louva a Deus. Eu com 2, gente, lá em casa. Não é fácil? E às vezes a gente fecha a nossa vida, no nosso mundo. Muitas vezes a gente reclama de barriga cheia. Quantos aqui têm reclamado nesses últimos dias que o gás subiu? Seja sincero, gente. Que a gasolina subiu. Gente, todo dia que liga a televisão, essa semana faz 3 dias que eu não estou assistindo jornal assim, à noite, para não ver. Gasolina subiu. E você vai no supermercado e fala, gente, daqui um dia não vai ter como fazer supermercado. Mas o fato é que nós temos a comida. Não temos? Nós ainda podemos vir de carro, de moto para a igreja. Podemos? Nós ainda temos condições de comprar um gás para fazer a nossa comida em casa. Gente, e as pessoas que não têm essa condição? Há uns 15 dias atrás, eu estava assistindo Profissão Repórter. De vez em quando passam umas reportagens muito boas lá. E já era muito tarde, porque eles passam meia-noite às vezes. E eu fiquei tão incomodado com a reportagem que eu não deixava o Vanderlei dormir. Eu queria que ele acordasse para... E se ele não abrisse o olho, eu ia contando para ele o que estava falando da reportagem. Estava mostrando sobre a situação de seca em Alagoas e no Maranhão. E mostrou, gente, uma mulher que ganha R$280 por mês. R$280 por mês. Para sustentar uma família de 8 pessoas. Onde ela mora, no vilarejo que ela mora, não tem água. E ela anda todos os dias, 14 quilômetros, até uma casa que tem um poço, que vão lá e abastecem de água. E, como é que chama tonel, né? E ela ali enche aquele tonel, junto com os filhos pequenos, o tonel de água. E depois ela volta 14 quilômetros até a sua casa, levar a água para cozinhar. Gente, assim, nós podemos viver a nossa vida. Nós podemos cuidar dos nossos problemas. Nós podemos cuidar daquilo que Deus tem nos dado. Mas o chamado de Deus para nós não foi esse. 33 anos de Jesus. E olha que eu já li várias vezes a Bíblia. Se você ler os 4 evangelhos, quando você vai achar na Bíblia que Jesus resolveu tirar um dia de folga porque ele estava muito cansado, estava exausto? Era multidão onde ele saía, era multidão andando atrás dele, era multidão querendo ser curada, era multidão querendo ouvir os ensinamentos dele, era multidão pedindo socorro, era multidão querendo paz, era multidão. Onde ele ia, havia pessoas querendo algo, receber algo dele. Alguma vez Jesus falou, hoje eu não posso, hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou bem emocionalmente. Hoje eu não estou bem fisicamente, eu estou estressado, eu estou desgastado, hoje eu não posso ajudar. Você não vai encontrar um versículo que Jesus fala dessa maneira. Porque Jesus, ele sabia exatamente o propósito de Deus na vida dele. Que Deus o mandou a este mundo com um propósito. Para trazer as boas novas.
para curar os enfermos, para libertar os cativos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele tinha um propósito de vida. Então, a primeira coisa, nós precisamos entender, antes da fundação do mundo, quando Deus pensou em você, Ele falou: estou criando alguém para me servir, para me representar nesta terra, para fazer aquilo que eu não posso fazer de corpo e alma. Mas tem alguém que eu estou colocando em 2021, neste tempo, para fazer as minhas obras, para me servir. Segunda coisa, fomos chamados para servir. Quando nós falamos de chamado, qual que é a primeira coisa que vem à sua mente? Logo pensa num pastor, num missionário, num evangelista, num apóstolo, num profeta. Pessoas que servem a Deus em tempo integral. Mas a realidade é que cada um de nós temos um chamado específico em nossas vidas. Independente do nosso emprego, independente do nosso trabalho, da nossa carreira, da nossa família, somos chamados para sermos cristãos servindo a Deus o tempo todo. O tempo todo. Quanto tempo da nossa vida tem sido utilizado para o serviço de Deus? Nós temos nos ocupado, nós temos nos preocupado com tantas coisas, que muitos não têm mais tempo para servir a Deus. Sabe quantas pessoas nessa pandemia abriram mão desse chamado de Deus? Pessoas que não voltaram para a casa de Deus. Pessoas que tiveram que parar por um tempo o ministério que exercia dentro da casa de Deus por não estar aqui. E quando a igreja retornou, essa pessoa falou: olha, agora eu não posso. Agora eu não quero. Talvez o próximo ano, talvez eu estou com tanta coisa, tantas coisas aconteceram na minha vida, são tantos problemas que eu tenho enfrentado, que agora, nesse exato momento, eu não posso cumprir esse chamado de Deus na minha vida. Eu li algo fantástico neste livro, eu aconselho você, eu vi que a Ana Paula está lendo, Ana Paula, que eu achei fantástico, gente. Diz que em algumas igrejas da China, eles dão as boas-vindas aos novos crentes dizendo assim: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos as quais podem ajudar, e um novo coração para amar os outros. Gente, que mentalidade maravilhosa. As pessoas não vieram para Cristo para receber, agora eu vou receber, Deus vai me abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai fazer algo por mim, Deus vai me curar, eu vou lá no culto hoje porque Deus vai me curar, vai usar o irmão para impor as mãos sobre mim. Não, agora que você faz parte da família de Deus, agora que você é um nascido de novo, é um cristão, agora Jesus tem aqui um novo par de olhos, para ver aqueles que estão aflitos, aqueles que estão pedindo socorro, ouvidos para escutar aqueles que o mundo não está escutando, pés para irem levar as boas novas àqueles que estão sofrendo. Muitas vezes nós não entendemos essa missão. Nós fomos chamados para servir, para dar continuidade ao ministério de Jesus. Foi isso que ele falou. Eu vou subir ao céu. É me dado todo poder, mas agora eu estou comissionando vocês a darem continuidade à obra que eu comecei nessa terra. Agora são vocês os meus discípulos. Agora vocês são cristãos.
os pequenos cristos andando por toda a terra, dando continuidade àquilo que um dia eu comecei. Um servo deixa de perguntar: quem irá suprir as minhas necessidades? E passa a perguntar: as necessidades de quem eu vou suprir? Dá para entender a diferença? Nós nos convertemos, fazemos parte de uma igreja que é o corpo de Cristo. E Deus, Ele capacita a igreja com dons, Ele dá função específica para cada um de nós. Um serviço para cada um de nós aqui desempenhar. E assim como o nosso corpo, cada membro, cada célula que há sobre o nosso corpo é extremamente importante para o bom funcionamento do corpo. Da mesma maneira, no corpo de Cristo, cada um de nós somos extremamente importantes para que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, funcione corretamente. Quando uma pessoa, alguém deixa de fazer aquilo pelo qual Deus chamou, o corpo não funciona corretamente. Sabe por que muitas vezes a gente entra numa igreja e parece que tem coisa fora do lugar? É porque tem pé fazendo função de mão. Tem olhos fazendo função de ouvidos. Tem boca fazendo função de nariz. Porque está faltando. O pé não está andando, não está desempenhando a sua função. As mãos não estão desempenhando as suas funções. Nós que somos parte aqui, somos liderança da igreja, muitas vezes nós somos cobrados e até criticados por alguma área da igreja que não está funcionando. Exemplo: vocês precisam fazer algum trabalho com os jovens. A igreja está cheia de jovens, mas não tem trabalho com jovens. Os adolescentes estão aí perdidos no meio da igreja, não tem um trabalho, não tem uma aula, não tem um culto. A área social da igreja está muito fraca, gente. Pastor, só sopão? Só isso que nós fazemos? Gente, só isso. Nós temos o grupo lá, Coragem para Amar. Tem dia que não tem pessoas para servir o sopão. E graças a Deus que tem irmãos que falam assim: olha, foi semana passada. E ele fala assim: pastor, eu estou disponível, eu posso ir. Eu posso. Então, muitas vezes, nós criticamos. E realmente, gente, falta muitos ministérios. Sabe por quê? Nós não temos todos os dons. Eu não tenho todos os dons. O Vanderlei, com toda essa energia que ele tem, desse jeito dele ligado no 220, ele não tem todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Porque nós somos um corpo formado de muitos membros e cada membro tem a sua função no corpo. E se o corpo não está funcionando corretamente, é porque há membros aqui que ainda não estão cumprindo o chamado de Deus para a sua vida. Para que o corpo funcione bem, implica em nós desempenharmos o nosso papel. E quando eu falo isso requer que muitas vezes a gente abra mão da nossa vida, do nosso conforto, do nosso tempo, de doar o nosso tempo, as nossas habilidades, os nossos recursos em prol do reino de Deus, em prol de vidas. Tem uma frase muito falada, quase que um chavão, que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Nós podemos dar todas as desculpas para Deus, possíveis e impossíveis, que não sabemos, que não conseguimos, mas se eu entendo que eu tenho um chamado de Deus na minha vida, eu me entrego a esse chamado, eu digo sim para esse chamado, eu falo: eis-me aqui, Senhor, para esse chamado, e Deus vai nos capacitar de uma forma tremenda. Estava ouvindo uma pregação de John Bevere,
É isso, né? Meu inglês é ótimo, gente. E ele conta um pouco da sua história, eu achei maravilhosa, gente. E ele começa contando a sua história. Quem conhece aqui esse pastor? Ele escreveu um livro já escreveu muitos livros, mas um dos mais conhecidos é Isca de Satanás. É isso, né? A Isca de Satanás. Debaixo das tuas asas, um dos mais novos chama Kryptonita. Me deu até curiosidade quando ele citou nessa pregação dele, falando sobre este livro. E ele fala, contando da história dele, e começa falando do tempo de escola. Ele é americano, tá, gente? E ele fala assim que no tempo de escola dele, havia 2 matérias que ele detestava. Ele tinha, assim, pavor, que era a aula de inglês e a aula de redação. Diz que os professores dele de inglês passavam ele de ano, porque não aguentava mais ver a cara dele, porque ele era péssimo. A aula de redação, diz que a professora chegava e falava assim, olha, eu quero que vocês escrevam, dava o tema, né? Uma redação de uma página inteira. Diz que ele demorava horas para fazer uma redação. Ele escrevia uma frase, lia, não estava bom, você que é professora de português, né? Deve ter pego muita redação, né, Márcia? Desse tipo. Amassava o papel, jogava fora, pegava outra folha, conseguia escrever 2 frases, não ficava bom, e ele amassava, e ele gastava tempo ali, escrevendo a redação, e não ficava boa. Diz que lá nos Estados Unidos, quando você se forma no ensino médio, é aplicada uma prova como o nosso Enem aqui. Uma prova de avaliação para os jovens se ingressarem na faculdade. E diz que a nota máxima de redação lá era 800 pontos. E quando ele foi fazer essa prova, ele tirou 370 pontos. Ele falou, gente, nem 50% da nota eu consegui tirar. E ele conta assim que nos 30 anos de ministério, andando aí pelos Estados Unidos, rodando os Estados Unidos inteiro, em 30 anos ele encontrou 2 pessoas que tiraram nota menor que 370. E ele falou assim, sabe por que eu sei disso? Porque toda vez que eu vou pregar em algum lugar diferente, eu conto a minha história. E nesses 30 anos, somente 2 pessoas chegaram e falaram assim, olha pastor, eu tirei a nota menor que a sua. O nível dele, né? Então ele detestava escrever, detestava inglês. E um dia, Deus chegou e falou para ele, John, eu quero que você escreva um livro. E ele falou assim, Deus, o senhor deve estar cometendo algum engano. O senhor me confundiu com outro filho teu. O senhor tem tanto filho no mundo, o senhor me confundiu com outro. Porque eu sou péssimo para escrever, eu não sei escrever. Se o senhor não acredita em mim, procura os meus professores lá do colegial e eles vão dizer para o senhor como eu sou ruim em escrever. E ele falou isso, diz que Deus não falou nada, ele deu baixa no assunto. Passaram-se 10 meses, quando Deus tinha dado essa palavra para ele. Deus usou 2 mulheres de 2 estados diferentes nos Estados Unidos, num espaço de 15 dias, para falar a mesma palavra para ele. E falou o seguinte, Deus mandou você escrever um livro. Se você não escrever, Ele dará essa mensagem para outra pessoa. Mas um dia você vai ser julgado por isso. Ele ouviu essa palavra, passaram-se 15 dias, outra pessoa falou a mesma palavra. E ele então falou assim, olha, ele disse que ele pegou uma folha de papel, ele falou naquela época não tinha iPad, não tinha iPhone, e ele arrancou uma folha do caderno e ele falou, tudo bem, Deus, eu vou ser obediente. Eu vou redigir um contrato. E diz que ele escreveu assim, primeira coisa, Deus, eu não sei escrever. Eu não tenho condições de escrever um livro.
Nem uma redação, quanto mais um livro. Então, o contrato, o acordo que eu faço com o Senhor, eu vou escrever. Mas, cada palavra que eu escrever, eu quero esta graça do Senhor. Cada palavra que eu escrever, eu quero que o Senhor me dê essa palavra. E cada palavra que eu escrever, que venha com uma gota da tua unção. E ele escreveu o livro. O primeiro livro dele vendeu milhões de cópias. Ele já escreveu, até o ano que eu estava vendo, aí há 27 anos atrás, que Deus falou isso com ele. Ele já escreveu mais de 20 livros. Todos os livros dele vendeu milhões de cópias. Em vários países, ele vai falando, no Vietnã, na Mongólia, na Coreia, os livros dele ficaram em primeiro, em segundo lugar de vendas, por tempos, por anos até, do livro mais vendido naquele país. Ele falou também, ele conta também que Deus o chamou para pregar, e é tão legal essa história, que quando Deus falou que ele ia pregar, que estava chamando ele para o ministério de pastorado, diz que ele namorava e um dia ele foi pedir a esposa dele, né, que é a esposa dele hoje, em casamento. E ele falou, eu não aconselho ninguém a fazer isso, mas eu fiz, ele falou. Ele falou, olha, eu quero te pedir em casamento, mas é o seguinte, Deus me chamou para pregar para as nações. Se Deus me chamou para pregar para as nações, isso quer dizer que eu vou ter que viajar, ficar tempo fora de casa. Outras vezes, você vai ter que me acompanhar nessas viagens. E outras vezes, você mesmo vai ter que pregar em outros lugares, porque Deus me chamou para pregar às nações. Diz que a mulher dele aceitou. Porque ele dirigia ela riu e aceitou, porque ela falou, chamado para as nações. Diz que ele dirigia uma classe de escola dominical. E diz que a alegria dele, gente, é quando ele chegava para dar aula na escola dominical e tinha 20 pessoas na sala dele, para escutá-lo. Era uma alegria. Para você ter ideia, na sala ao lado, vamos dizer, do amigo dele, diz que iam mais de 200 pessoas que se espremiam na parede para ouvir o amigo dele. E ele tinha 20 pessoas, de tão ruim que ele era. Diz que a primeira pregação dele, a esposa dele foi ouvi-lo, sentou na primeira cadeira e ainda levou a melhor amiga dela para ouvir o marido pregar. Diz que 5 minutos da pregação, a esposa estava dormindo e a amiga da esposa estava babando já. De tão ruim que era a pregação dele. E ele fala assim, eu tenho essa pregação gravada até hoje. Eu falei, eu vou jogar fora. Ninguém merece ouvir isso. E Deus falou assim, não jogue fora. Não jogue, isso aí é para você lembrar. Todas as vezes que você for pregar, do dia que eu chamei. Então Deus, Ele nos chamou para servir. Eu não sei fazer. Gente, quantas vezes eu falei isso na minha vida? Senhor, mas eu não sei, eu não consigo, eu não levo jeito. Mas Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele derrama os dons. Deus derrama o Espírito Santo dEle sobre a nossa vida. Deus, Ele nos ensina. Porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que escreveu a nossa história, e Ele vai te capacitar e vai te usar, mas para que Ele possa nos usar, Ele precisa encontrar em nós um coração disposto a cumprir esse chamado, a dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui para fazer a tua vontade, não é a minha vontade. Eu estou aqui para cumprir os teus planos, os teus propósitos, não são os meus planos. Ainda que eu tenha meus planos, eu me submeto aos teus planos para fazer a tua vontade.
Deus, Ele está esperando isso de nós. Não tem nada a ver com cargo na igreja. Tem a ver ministério, tem a ver com serviço. Em você colocar a mão no arado. O próprio Jesus falou, a seara é grande. Olha para este mundo, a seara é muito grande. Mas não tem ceifeiros para trabalhar. Ninguém quer colocar a mão no arado, ninguém quer trabalhar. Ninguém quer colocar as mãos. Mas Deus nos chama, Deus nos criou para este propósito de servi-lo, de servir os outros, de servir os outros. Jesus, para dar um exemplo de como se serve, um dia, num jantar ali com seus discípulos, ele então, sem ninguém perceber, levanta da mesa, retira sua capa, pega uma toalha, envolve na sua cintura, pega uma bacia de água e ele então se assenta no chão e começa a lavar os pés dos discípulos. Pedro, por exemplo, falou, Jesus, de maneira alguma o Senhor vai lavar os meus pés. Sabe por quê? Diz que em uma casa muito próspera, uma casa muito rica, o dono da casa tinha pelo menos 30 servos dentro da casa para servir. E diz que um cuidava da comida, o outro cuidava da limpeza, o outro das roupas, o outro dos animais, o outro da plantação. Cada um tinha a sua função. A função mais baixa, e geralmente essa função, quem exercia essa função era uma mulher, era essa função de lavar os pés. Naquela época, não tinha pavimentação nas estradas, nas ruas. Gente, era terra. E pelo que eu sei, naquela região não chove, né? Imagina a poeira, aquela terra. Eu estive no sertão, eu vi isso. Que você volta, o Vanderlei, a primeira vez que ele foi para o sertão, ele voltou, e ele levou aquelas meias branquinhas, limpinhas, para o sertão. Quando ele chegou em casa, gente, a minha vontade era de jogar fora. Falei, não tem como limpar, ficou vermelha as meias brancas. Agora imagina na época de Jesus. Então as pessoas andavam em ruas de terra. Outra coisa, hoje nós temos tênis, temos sapatos, botas, se a gente quer andar no barro, né? Naquela época não tinha. As pessoas ou usavam sandálias ou descalças. Então tinha nas casas mais ricas um servo, um escravo, que quando os donos da casa, a família chegasse ou algum convidado chegasse na casa, eles iriam ali lavar os pés, limpar os pés daquelas pessoas. E Jesus, quando lavou os pés dos discípulos, falou, olha, eu sendo Senhor e Salvador, fiz isso. Me tornei o mais baixo de todos os servos. Eu vos dei o exemplo. Façam como eu fiz, porque o meu chamado não foi para ser servido, mas sim para servir. Terceiro, primeiro nós fomos criados para servir. Olha, eu vou falar algo para você. Esse assunto, quando eu estudava, eu falei, gente, é um mês estudando. Um culto não dá. Fomos criados para servir, chamados para servir, fomos moldados para servir. Em Jeremias 18, 1-4 diz assim, esta é outra mensagem que o Senhor mandou a Jeremias. Desça a casa onde se fazem panelas e jarros de barro, porque lá vou falar com você. Então fui à casa do oleiro, que o Senhor me tinha indicado. Lá encontrei o oleiro trabalhando na sua roda, mas o vaso de barro que ele estava formando não saiu do seu agrado. Por isso amassou novamente o barro e começou a fazer um novo jarro conforme queria. Quando a Bíblia fala que sobre moldar, moldar significa criar, dar forma a algo, esculpir. Moldar fala do trabalhar de Deus nas nossas vidas.
O texto fala que o oleiro estava fazendo um jarro e não saiu do seu agrado. Não ficou bom. E ele então desmanchou aquele vaso e fez novamente conforme a sua vontade. Se nós queremos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, nós temos que permitir o agir de Deus em nós. Quando nós permitimos isso, já não é mais o que eu quero, não é mais do meu jeito, não é mais do meu tempo, mas é a vontade de Deus. Eu viverei conforme os planos de Deus. Tem um livro que se chama Moldados por Deus, de Max Lucado, que diz assim: dê-me somente uma lágrima, um coração pronto para ser moldado, e eu te darei uma missão, uma mensagem tão audaz, que fará com que o fogo seja levado para onde só existia morte, e o seu coração será queimado pela minha vida e pelo meu sopro. Deus, Ele só precisa de um coração pronto para ser moldado, para que Ele faça a obra dEle nessa terra, através da nossa vida. Amém? Deus quer nos transformar cada dia, para sermos bênção a muitos. E para que a gente seja moldado, nós precisamos de renúncia na nossa vida. Abrir mão, nós temos direito sim, nós podemos sim, mas quando eu renuncio a minha vontade, para viver a vontade de Deus, eu renuncio o meu propósito para viver o plano de Deus, eu abro mão desse direito voluntariamente, para viver os propósitos, a vontade de Deus na minha vida. Vou pular um pouquinho aqui, porque senão não vou terminar hoje. Como os verdadeiros servos agem? Primeiro, estão à disposição para servir. Prontos a servir de imediato. Estão disponíveis. O servo, ele não serve somente quando lhe é conveniente, mas faz o que é necessário. Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito séria. Deus pode estragar os seus planos sem que você fique chateado com Ele? Deus pode alterar a sua agenda? O servo, ele não é seletivo sobre quando e onde irá servir. Simplesmente, ele serve. Enquanto eu preparava esse estudo ontem à noite, eu mandei uma mensagem para uma pessoa aqui da igreja pedindo uma ajuda. E eu falei para essa pessoa o que eu precisava. E eu achei tão fantástico. Porque sabe quando você termina de escrever a mensagem no WhatsApp e de imediato você recebe a resposta? Ela falou assim: posso sim. De imediato. Ela não perguntou como, ela se tinha, ela não falou nada. Ela falou: eu posso. Eu posso. Nós estamos muitas vezes ocupados demais, ou não estamos dispostos a fazer aquilo que Deus quer que façamos. Gente, o servo não escolhe serviço. O que pedir para fazer, o que ele vê, a necessidade que ele vê na hora, ele vai lá e faz. Eu vejo assim, esses jovens aqui cantando, tocando, tem alguns hoje, no domingo vem mais aqui, né? Pessoas servindo a Deus aqui, eu louvo a Deus pela vida deles. Porque eu cresci numa igreja em que desenvolvi o trabalho ali com crianças, adolescentes e jovens, e aquela parte de teatro, né? De apresentação em datas festivas. Eu cresci nesse meio. E eu sempre gostei disso, apesar de ser extremamente tímida, gente. Mas eu gostava de participar. Vai ter teatro de Natal. Então tinha aquela cena, sabe qual era a cena que eu participava? Sabe quando aquela legião de anjos aparecia para os pastores e falavam glória a Deus nas alturas? Eu fazia parte desses anjos.
Mas tinha aqueles anjos com asas, com as roupas mais bonitas que ficavam na frente. Eu não era desses, tá, gente? Eu ficava atrás desses. E eu pequenininha, baixinha, nem aparecia. Então, quando tirava uma foto e você queria mostrar, falou, olha, eu participei do teatro. Ninguém me encontrava na foto. Mas eu gostava. E quando a Carisma, nós abrimos a Carisma, gente, era uma igreja muito pequena. Muito pequena. Ninguém aqui, que o André chegou um pouquinho depois, o Wagner, ninguém estava aqui, dos que estão aqui hoje, estava na igreja com exceção da nossa família, né, amor? Era uma igreja muito pequena. Começou até com um número maior. E as pessoas chegaram, começou a encher a igreja e cada um vinha falar assim, pastor, faz desse jeito. Pastor, faz desse jeito que é melhor. Um dia a líder de louvor falou assim, pastor, eu canto, mas só se for do meu jeito. Aí ele falou assim, olha, aqui não é do meu jeito nem do seu jeito, é do jeito de Deus. A pessoa falou, ah é? Foi embora. Então éramos, até quando o André chegou, mesmo o Wagner chegou na igreja, éramos uma igreja pequena, muito pequena. Mas eu tinha esse sonho, sabe, de desenvolver com as crianças esse dom, sabe, esse ministério. E eu então falei assim, nós vamos fazer um teatro, gente, um teatro de Natal. Só que eu tinha meia dúzia de crianças na igreja. A igreja tinha nem 40 pessoas. Dessas 30 e poucas pessoas, 6 eram crianças. Gente, como é que você faz um teatro, um musical? Não era um teatro, um musical com 6 crianças. Detalhe, eu não toco nenhum instrumento, eu nunca fiz uma aula de canto, eu gosto de cantar. Mas não tinha preparação para ensinar os outros. Mas eu falei, eu vou fazer. Deus colocou no meu coração. Gente, eu ia para a igreja quase todos os dias da semana, ensaiar as crianças. O Lucas pegou, Clarissa pegou essa época. Eles faziam de tudo, gente. Eram 6 crianças. Estavam eles aqui, representando a cena, vamos dizer, do nascimento de Jesus. Terminou de representar a cena do nascimento de Jesus, subiam eles no palco que tinha na igreja, e agora eles iam cantar. Aí eles cantavam. Mas eu queria que tivesse dança. Daí, o que fazia? Descia eles do palco, ia para frente da igreja, colocava lá uma música, e eles então começavam a dançar. Eles faziam de tudo na igreja. Faziam de tudo. A minha sogra ia lá, eu ia na minha sogra, ela fazia as roupas. Tinha uma moça... Dança, gente, nunca foi o meu forte. Se Deus chegasse para mim, como chegou com esse pastor que eu falei, falou, olha, você vai desenvolver o ministério de dança. Eu ia falar para Deus, o Senhor me confundiu com outro filho. Porque eu não sabia. Mas tinha uma moça lá que nos ajudava, ensinava as crianças a dançarem. Gente, era uma festa. Porque no dia da apresentação, nossa igreja tinha 30 pessoas sentadas. Mas daí, aquela criança falava, vó, hoje eu vou me apresentar na igreja. E levava a avó, levava o tio, levava o vizinho, e levava o amigo. Não era assim? Gente, eu sofria. Um dia eu cheguei em casa tão cansada de um ensaio, mas tão cansada porque eu trabalhava o dia todo. Muitas vezes eu ia direto para a igreja ensaiar as crianças. E eu cheguei tão cansada, sabe quando você encosta na cama assim e deita, com os pés para fora? Eu só fui acordar no outro dia, tão cansada que eu estava. Mas hoje eu olho para trás e eu falo assim, valeu a pena. Porque os frutos estão aí. Todos deram frutos? Talvez não, mas há frutos aqui. Tem pessoas hoje que estão dando continuidade a este ministério. Então, nós precisamos atender esse chamado de Deus. Gente, vou acabar. Um dia, tinha 22 anos de idade. Eu estava na igreja, num culto, de sexta-feira nós tínhamos um culto de oração na igreja, não era a Carisma, 22 anos atrás. Era uma outra igreja que nós participávamos. E tinha um culto que iam 500 pessoas para orar na igreja aqui em Guaratinguetá, gente. Vocês devem se lembrar.
500 pessoas num culto de sexta-feira. Podia estar essa chuva, pior do que essa chuva. As pessoas iam para a igreja. Um dia chovia tanto que as pessoas chegaram com a calça dobrada, descalço, mas não deixaram de ir na igreja. Gente, que saudade eu tenho dessa época, de verdade. Não medi esforços para estar na casa de Deus. Hoje é dia de culto. José Sartiri fala assim que a mãe dele no dia de culto pegava os filhos, o menor colocava numa carrinho de mão, os outros iam a pé falando, vamos para a igreja. Mas hoje é dia de semana, mãe, nós estamos cansados, trabalhava na roça, não vamos para a igreja, não importa que seja durante a semana. E fazia eles irem cantando até a igreja, andava quilômetros cantando, na volta cantando. E hoje ele prega para nações aí, a igreja dele na Colômbia. Enorme a igreja. Sabe por quê? Pessoas que nunca abriram mão do chamado de Deus em suas vidas. Pode parecer insignificante. Você pode se sentir insignificante. Mas Deus tem uma obra com a sua vida. Deus tem um chamado para você servir. E eu tinha 22 anos de idade. E eu sempre gostei de sentar na primeira cadeira. Fui instruído pelos meus pastores. Porque você na primeira cadeira, ali você pode interceder pelo culto, interceder pelo pastor, nada vai tirar a sua atenção. Eu chegava na igreja, eu sentava na primeira cadeira. E um dia eu estava ali. E chegou um pai desesperado na igreja procurando o pastor. E falou, pastor, o senhor tem que ir na minha casa. O senhor não sabe o que está acontecendo na minha casa. O meu filho está destruindo, quebrando tudo dentro de casa. Nós já fizemos de tudo e nada detém o meu filho. O senhor precisa ir lá orar por ele. Gente, faltava 10 minutos para começar o culto. O pastor chamou o Vanderlei, chamou os outros líderes, homens, falou, vamos comigo na casa dessa pessoa. E ele olhou para mim, gente, eu sentada ali orando, Senhor, manifesta a tua glória no culto, usa a vida do teu servo, orando ali por ele. E ele olhou para mim e falou assim, Eloíde, toma, você dirige o culto hoje. 22 anos de idade, gente. Mas quantos anos você tem, Clarissa? 19, um pouquinho mais velha que a Clarissa. 22 anos. Tímida, gente. Nunca tinha subido num púlpito, quanto mais falar para 500. Gente, eu dirigi um grupo, para dizer que eu não falava, eu dirigi um grupo familiar. O Ulisses fazia parte do meu grupo, Ulisses, né? Ele era o meu discípulo. Poucas pessoas, não era? Preguei na sua casa, para a sua família. Era o grupo de pessoas que eu conseguia falar com muita dificuldade. E eu estou perante a igreja agora, 500 pessoas olhando para mim. E aí, o que você vai fazer? Eu tive que dirigir o louvor. Pensa nisso. Dirigir o louvor naquela época não tinha. Era o violão lá, subia, tocava o violão e cantava. Uma voz, não era um grupo no culto de sexta. E eu dirigi o louvor. Deus me usou naquela noite e me deu uma palavra para a igreja. E a igreja foi tremendamente abençoada. Porque eu simplesmente não recuei. Senhor, eu não sei, eu não consigo. Em mim não há capacidade, em mim não há condições. Senhor, eu sou extremamente tímida. Mas pelo fato de Deus, eu dizer sim para Deus, Deus me usou naquela noite e muitos foram abençoados. Deus, Ele arruma jeitos para despertar o dom que há em você, o chamado que há em você. Então, o que Deus quer encontrar em nós? Um coração disponível. Um verdadeiro servo, ele está sempre disponível. Já lavei banheiro de igreja, já limpei igreja, eu já cozinhei, eu já fiz de tudo. Se eu tiver que descer agora, falar, temos que limpar a igreja. Sou a primeira a pegar a vassoura lá e vou limpar a igreja. Porque eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou disponível, Senhor. Estou disponível. Eis-me aqui.
Se Deus te pedir para fazer algo hoje, o que você irá responder para Deus? Sim? Talvez? Não? Eu não consigo. Um verdadeiro servo, ele está disponível, sempre disponível para Deus. Um verdadeiro servo, ele presta atenção às necessidades. Estão sempre atentos quando vê uma necessidade e agarram a oportunidade de ajudar. Deus muitas vezes coloca situações, coloca alguém na nossa frente para nos dar a oportunidade de servir. E muitas vezes deixamos de escapar essas oportunidades por falta de sensibilidade. Jesus, ele chegou em Samaria, meio-dia, se assentou à beira de um poço para descansar. Ele estava com fome, cansado, pediu que os seus discípulos fossem até a cidade comprar algo para comer. E então chega uma mulher. Ali ele vê uma oportunidade de salvar, de transformar a vida daquela mulher. Ele está andando na beira da estrada e de repente ele encontra um cortejo ali, as pessoas, um velório, levando o caixão de um filho único de uma mulher, viúva. E ele então, atento à necessidade, sensível ao sofrimento daquela mulher, ele então ressuscita aquele filho e devolve aquela mulher. Havia um homem, 38 anos, sentado à beira de um poço. Ninguém percebeu que aquele homem estava há 38 anos à beira daquele poço. Jesus passou ali, olhou para ele, conversou com ele. Ele falou: Senhor, eu quero ser curado. O que você quer? Você quer ser curado? Eu quero ser curado. Mas não tem ninguém que possa me colocar no poço quando as águas são movidas. E Jesus fala: seja curado, seja curado. Nós precisamos, o servo ele está atento à necessidade das pessoas. Nós também precisamos. Gálatas 6:10 diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Muitas vezes não está doendo em nós, por isso que nós não percebemos a necessidade da outra pessoa. Nós precisamos pedir para Deus abrir os nossos olhos, para que a gente veja o paralítico, veja o cego, veja aquele que está morto, veja aquele que está sofrendo, que está cansado, que está passando fome, que está passando sede. Senhor, me dá essa sensibilidade a enxergar a necessidade daqueles que precisam. Lembra que o propósito fala isso? O primeiro versículo, que Deus ele nos chamou para auxiliar os outros. Não tem nada a ver comigo, é com os outros. O verdadeiro servo faz o melhor que pode com o que tem na mão. Servos não dão desculpas, nem esperam circunstâncias melhores ou favoráveis. Nunca dizem: talvez um dia, quando eu estiver preparado, quando eu tiver tempo, quando for a hora certa, eu faço. Mas ele sempre vai fazer, independente daquilo que está na sua mão. Eclesiastes 11:4 diz assim: o agricultor que espera condições de tempos perfeitas nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. O verdadeiro servo simplesmente ele faz aquilo que tem que ser feito, com o que tem e onde quer que ele esteja. O verdadeiro servo faz qualquer tarefa com igual dedicação. Colossenses 3:24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Gente, o tamanho da tarefa e o tipo de tarefa é irrelevante. A única questão é o que precisa ser feito.
Nós nunca seremos importantes demais ou ricos demais para ajudar em tarefas simples. Porque são nos pequenos serviços que nós nos tornamos semelhantes a Cristo. O coração do servo, ele se revela em tarefas que outros nem pensam em fazer ou não querem fazer. Então, faz qualquer tarefa. Se é para eu cantar, eu vou fazer. Do melhor jeito, com toda a dedicação. Se hoje é para eu ficar na porta, esses dias uma irmã aqui da igreja falou assim para mim, falou, olha, o meu avô era da Assembleia de Deus. E a vida toda dele, ele serviu na igreja, ele tinha prazer, ele era o porteiro da igreja. Ele era a primeira pessoa que chegava na igreja para abrir a porta da igreja para as pessoas entrar. Era o último a ir embora da igreja. Quando todo mundo ia embora, ele fechava as portas, sempre com alegria, com um sorriso no rosto. Era assim que ele servia a Deus. Ele serviu até o último dia que ele pôde. Quando ele ficou doente, ele parou. Mas enquanto ele teve saúde, que ele podia estar na casa de Deus, ele fazia aquilo com toda a dedicação, com toda a alegria. Talvez o que Deus tem chamado para você, ninguém perceba. Seja algo assim que ninguém veja, mas Deus está vendo. E é importante. É essencial para o crescimento do corpo. É essencial para a igreja. Então nós precisamos fazer aquilo que vier. Não importa se é para servir sopão, faça com toda a dedicação. Se é para cantar, se dedique. Se é para falar, se dedique. Se é para dar aula para as crianças, se dedique. Se é para ficar na porta, se é para abrir a porta, se é para fazer um café, se é para limpar o chão da igreja, faça com toda a dedicação. E por último, o verdadeiro servo, ele não busca aplausos. O verdadeiro servo, ele não busca aplausos. Gálatas 1:10 diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Sabe que uma das maiores queixas de Jesus contra os fariseus é que eles transformavam o auxílio de pessoas, a generosidade, as orações em espetáculos, para que todo mundo visse o que eles estavam fazendo e os aplaudisse e elogiasse. Mas não é isso. Muitas vezes você vai ser aquele que vai abrir a cortina e fechar a cortina, ninguém vai te ver. Mas é importante, o seu chamado é importante. Quando Deus te criou, Ele falou, olha, eu criei você exatamente para fazer isso um dia. Já está escrito no meu livro. Ah, Senhor, mas só isso? Eu queria aqui tocar piano. Gente, o meu sonho, tocar piano. Se não for para tocar piano, também não quero. Não, mas Deus não te chamou para tocar piano. Deus te chamou para ficar lá naquela cabine ali, onde muitas vezes ninguém te vê, ajustando o piano. É o seu chamado. Deus está lá assim, ó, servo bom e fiel. No pouco você foi fiel, no muito eu te colocarei. É isso que Deus está falando. Nós não precisamos de aplausos. O verdadeiro servo, se ele canta, não é para impressionar a plateia, mas para agradar a Deus. O verdadeiro servo prega, não é para receber elogios, mas prega com temor no coração, buscando cumprir o chamado de Deus. Se o chamado é de ajudar o pobre, o necessitado, ele não fica anunciando as suas boas obras para buscar reconhecimento. Por muitas vezes, Jesus curava pessoas e ele dava a seguinte instrução: não conte a ninguém, não precisa falar para ninguém. Porque Jesus, ele não veio a este mundo buscando aplausos. Jesus não veio a este mundo buscando reconhecimento. Jesus não veio a este mundo para que todos falassem, olha, ele é igual a Deus. Gente, nunca. Jesus, ele operou coisas extraordinárias neste mundo. Coisas que diz que não haveria lugar neste mundo para armazenar os livros relatando os feitos de Jesus.
No entanto, ele era servo. Jesus nunca chegou num lugar, ó, eu sou Jesus, o Filho de Deus, me respeitem, me dê honra. Jesus nunca chegou assim. Ele sempre chegou e estendeu a mão. Ele abraçou o leproso. Todo mundo recriminava, ele abraçou o leproso. Ele curou o leproso. Há um chamado de Deus para a nossa vida, um propósito. Quarto propósito: a nossa vida não pode passar em branco. Há uma história escrita no livro de Deus. Sou eu que escolho se eu vou viver os planos, os propósitos de Deus, ou vou viver os meus planos. Talvez estejam páginas em branco, ou só relatando aquilo que aconteceu. Olha, eu consegui comprar isso, eu construí isso, eu fiz isso, eu tive, os meus filhos são isso. Mas não tem nada de propósito de Deus. Porque o chamado de Deus para a nossa vida, Deus nos criou para um propósito, uma missão: servi-lo até o último dia das nossas vidas. Amém? Quantos recebem essa palavra nessa noite? Amém? Fique de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Sei que nós passamos já um pouquinho do horário, mas Deus falou tanto comigo sobre essa palavra. Hoje de manhã o Renan estava trabalhando e eu não dei muito sossego para ele, porque eu queria pregar para ele essa palavra. E eu fui no quarto dele, ele trabalhando ali no serviço dele no computador, e eu falava: olha, Renan, ouve isso, Renan, porque Deus encheu tanto o meu coração. Deus está precisando tanto de servos, gente. Deus está precisando tanto de servos, de pessoas disponíveis. Tem lugar na sua agenda para Deus? Você abriria mão do quê para cumprir o propósito de Deus na sua vida? Você falaria como os profetas falaram: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, envia-me aos aflitos, envia-me aos cansados, aos doentes, aos desanimados, aos pobres. Você faria isso? Talvez o nosso coração esteja tão assim endurecido que nós não conseguimos ver que há pessoas do nosso lado chorando, clamando por um socorro, clamando por um sorriso, clamando por uma palavra. Mas nós estamos tão insensíveis que há pessoas morrendo, há pessoas se suicidando, há pessoas dentro de casa cansadas, em depressão, porque muitas vezes a igreja está calada, a igreja está deixando de desempenhar o papel pela qual nós fomos criados, de servir, de ajudar, de auxiliar aqueles que precisam. Um dia Deus nos tirou de onde nós estávamos para fazermos a diferença na vida de pessoas. Talvez Deus use a sua dor, a sua experiência para curar outras pessoas. Mas Ele precisa encontrar um coração disponível, um coração que quer servi-lo, que quer fazer a sua obra neste tempo, dar continuidade à sua obra neste tempo, nessa terra. Mas para isso Ele precisa encontrar um coração aqui. Um coração que fale assim: Senhor, aqui está a minha vida. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu abro mão dos meus sonhos. Eu abro mão dos meus planos. Eu abro mão da minha vida. Eu abro mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero fazer, do conforto da minha casa, para estar no centro da Tua vontade, para cumprir o Teu propósito. E no dia que o Senhor vier pedir contas daquilo que o Senhor entregou na minha mão, eu vou falar para Ti: Senhor, o Senhor me deu um talento, Senhor, e eu fui, eu trabalhei, eu me esforcei, eu me dediquei, eu me dispus a fazer o impossível. Está aqui o talento, e eu Te entrego mais um talento. Eu entrego, Senhor. Eu ganhei mais um. Eu ganhei uma vida para Ti, Senhor, está aqui.
Foi isso que o Senhor me chamou, para ganhar uma vida. Está aqui, Senhor. E Ele vai falar: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, porque você cumpriu o propósito pelo qual eu te criei, eu te chamei. Feche os seus olhos. É uma decisão muito séria, porque não é para mim. A igreja está carente, a igreja está deficiente. Pessoas estão saindo da igreja, porque a igreja está carente, deficiente. E não há pessoas que queiram lançar as suas mãos, trabalhar, aceitar o chamado de Deus. E Deus hoje está falando muito sério conosco. Você faz parte do corpo. Você é importante. Você é indispensável. Mas você que decide. Se você quer entregar a sua vida nas mãos dele nessa noite e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Não importa, Senhor. Não importa o que o Senhor quer que eu faça, mas eu digo sim. Não importa o que eu tenha que abrir mão, que eu tenha que deixar de fazer, mas eu digo sim para ti, Senhor. Eu quero perder para ganhar, porque a Bíblia fala, Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida irá perder, mas quem perder vai ganhar a vida eterna com Ele. Amém?